soberano Senhor. Louvar e dar glórias e louvores ao Senhor Jesus. Exaltamos o poder do seu nome e pra sempre cantaremos o seu amor. Seus anjos e santos em comunhão, e para sempre te adoraremos, Rei Senhor. Soberano Senhor. Boa noite a você que está em casa, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Boa noite a todos vocês que estão aqui também. É uma alegria muito grande poder estar junto com você nesta noite. Bem-vindo ao Cassiano, que está aqui, nos acompanhando nessa noite, deixando nossa noite muito alegre. Vocês viram que a gente já começou assim, né? Numa animação. Bem-vindo, viu, gente? Querida. Muito bom, a banda toda aqui, bem-vindos. Júlio no baixo, Juninho Damasceno, na bateria Rogério e aqui na guitarra Tiagão de Souza. Uma alegria pra gente poder estar aqui, viu? Muito obrigado. Estamos aqui, o Cassiano Meirelles, missionário da comunidade Canção Nova. Graças a Deus. Sempre conosco, né? Um revolucionário também, né? Revolucionário. Graças a Deus, fiz a minha experiência em 2009 com a Revolução Jesus. E eu carrego para sempre essa marca no meu coração, né? Eu sou um revolucionário, né? Por onde eu passo, eu também levanto essa bandeira do Revolução Jesus. Eu também sou uma revolucionária. Que Amém. bom, né, gente? Você também? E aí, Regiane, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paty. O que nós vamos falar hoje no programa? Isso mesmo. Boa noite, gente. Já vou contar para você o que a gente vai falar hoje no programa, porque o nosso assunto, ele costuma ser polêmico, porque principalmente entre os jovens, porque o nosso tema é castidade ou castração. E eu já quero convidar você que está aí com o seu celular a também participar do nosso programa, porque você sabe, né, que aqui você tem voz. Então, participe usando a hashtag Revolução Jesus. Deixa lá seu comentário, sua pergunta, que a gente quer te trazer aqui para o programa também. Não é isso mesmo, Mirella? É isso aí, Regi, boa noite. Boa noite, minha gente. Bom estarmos em família, boa noite. Como a Regi disse, o assunto gera um pouco de polêmica, mas é um assunto sempre atual, né? Para nós é sempre oportuno falarmos sobre a castidade, sobre a sexualidade. Muita gente tem na ponta da língua o que é castidade, mas será que todo mundo sabe o que é? Para você, o que é castidade? Responder ao plano de amor de Deus, né? Aquilo que Ele sonhou para nós, né? O primeiro plano, né? Aquilo que Deus sonhou no princípio que nós vivêssemos, né? Como nós vivêssemos, né? E aquilo que Ele nos pede a viver hoje. Castidade, algo a ver com castigo? Não sei, eu acho que é se manter virgem por algum motivo, como a religião ou algo do gênero. Que é um jeito religioso de fazer as mulheres não se sentirem à vontade, não se sentirem livres para namorar ou para conhecer um sexo oposto, uma coisa assim. Eu não sou muito fã de castidade, eu não acho um jeito legal de fazer a mulher não casar só quando estiver mais velha, ou não namorar na juventude. Eu não acho isso muito legal, não, da minha parte. Mas também tem as pessoas que hoje em dia a maioria é muito religioso, mais cristã, que adere, né? Que adere à castidade. Mas, na minha opinião, eu não sou a favor, não gosto da castidade, não. Eu não fazeria também.
Ser casto, imaculado. Fica de acordo com os valores da igreja, você se preservar diante do parceiro e tudo mais. Castidade é uma pessoa... Você viver como se você estivesse sofrendo, alguma coisa assim, tipo, não... Uma pessoa pura, esse negócio. Entendi. Pra mim representa mais uma represália, né? Sei lá, acho que a pessoa abriu mão da sua liberdade. Pra mim é isso. Que não pode fazer sexo antes do casamento, seria isso? Meu Deus, o que é castidade? E afinal, o que é castidade, né? Uma coisa ruim, uma coisa assim, só para quem é cristão, né? Cada um tem a sua opinião, cada um falou o que acha, né, gente? Mas eu quero ficar com São João Paulo II, nosso amigo, meu amigo do céu. Ele tem um texto muito legal. Eu vou ler aqui na íntegra, para não perder nenhuma palavra. A castidade é muitas vezes confundida com uma inibição cega da sensualidade e dos impulsos físicos, de tal modo que os valores do corpo e do sexo são reprimidos para o subconsciente, onde esperam uma oportunidade para explodir. Obviamente, essa é uma concepção errada da virtude da castidade, a qual, se praticada somente dessa forma, cria, de fato, o perigo de tais explosões. A castidade, segundo essa visão, seria apenas um grande não, enquanto que, na verdade, ela é um grande sim, da qual certos nãos derivam como consequências. São João Paulo II, nosso mestre, né? Tá ali falando, ele mesmo que diz sobre isso. E, de fato, São João Paulo II vai dizendo, né, que a castidade é um grande sim. Mas eu quero também ir a um outro lugar aqui, com o Kleber. Bem-vindo. Hoje nós estamos só recebendo as pessoas. Bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, Patrícia. O Kleber é aqui missionário da comunidade Canção Nova. Você já conhece, né? Ele já esteve aqui conosco. E o Kleber está aqui diante desse cartaz. Ele vai fazer uma arte. Na verdade, eu quero desafiar o Kleber a fazer uma arte sobre essa passagem de São João Paulo II. Ilustrar o que diz São João Paulo II sobre a castidade. Você topa, Kleber? Topo, aceito, vamos nessa. Então tá, o Kleber vai ficar aqui durante o programa, você pode acompanhar, ele vai ficar aqui ilustrando. E nós vamos fazer um sorteio. A Regiane vai explicar um pouco pra gente como vai rolar esse sorteio. Isso mesmo, gente. Nós vamos ser, né, beneficiados com o desenho do Kleber, mas você pode ser ainda mais beneficiado se você participar do sorteio usando a hashtag Revolução Jesus, falando com a palavra castidade. É só escrever uma frase na sua rede social usando a palavra castidade e a hashtag Revolução Jesus, que a gente vai sortear. Você poderá ganhar o desenho do Kleber e também o livro do Padre Rafael Solano, que estará daqui a pouquinho falando com a gente. A cura das feridas sexuais. Então, vai lá, participa, entra na sua rede social, escreve uma frase com a palavra castidade e usando a hashtag Revolução Jesus. Bom, olha só, o tema, como já foi dito aqui, é polêmico, interessante, um pouco confuso por vezes, por isso gera uma boa reflexão. Então, aqui no programa de hoje, primeiramente, meu boa noite, né, gente? Que eu devo ter aparecido aí de relance, então quero dizer a você boa noite. Viu? Uma alegria estar com você aqui. E vai ser maior ainda a nossa alegria ao recebermos o nosso convidado de hoje, ele que é doutor em teologia moral, especialista em bioética e também, acima de tudo, gente, sacerdote. Queremos receber com alegria ele, que a Regiane já citou, Padre Rafael Solano. Bem-vindo ao Revolução Jesus, Padre. Sua bênção, uma alegria recebê-lo. Por favor, sinta-se à vontade. Agradeço. É uma alegria mesmo, Padre, a gente tratar um tema desse. Olha como a providência de Deus é fantástica, né? Esse programa já estava sendo pensado, já estava sendo elaborado e coincidiu da sua presença aqui nesses dias na Canção Nova, né? O senhor está com várias atividades, terá um aprofundamento de maneira especial aqui na Canção Nova também sobre essa temática. Então, uma alegria para a gente, Padre. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Acaba de ser lida uma das mais belas considerações das catequeses que o Papa João Paulo II fez sobre a teologia do corpo, hein? E agora que estou aqui sentado, olho para a minha esquerda e vejo a imagem de São João Paulo II, hein? Ninguém melhor do que ele
para interceder por nós e nos abençoar num tema tão especial e tão belo como o tema da castidade. E olha, e João Paulo II aqui, a imagem está de olho num livro muito interessante, inclusive aqui, né? Ó, muito melhor ainda, hein? Tá muito bom, tá bacana. Muito bom. Padre, estamos falando, portanto, sobre a castidade, nós vimos algumas respostas aí dos jovens, do pessoal na rua, e por vezes, sim, gera uma conceituação errada, né, do que se é a castidade. Muita gente vê como repressão, como negação, como escravidão, e claro, outros entendem e veem como um meio, né, uma virtude para o crescimento. Segundo o olhar da igreja, o que é a castidade e por que ela não pode ser considerada uma castração? Sempre que se fala em castidade, nós temos que olhar, em primeiro lugar, para a dimensão da sexualidade. O Catecismo da Igreja Católica é belíssimo na sua especificidade quando afirma a sexualidade é a força que permeia toda a nossa vida humana. Todos nós, constitutivamente, somos seres integrais, de corpo e alma. E pela nossa realidade humana passam não somente dimensões transcendentais, senão também coisas bem humanas, os nossos instintos, as nossas paixões, o nosso mundo real e concreto. Quando essas paixões, quando essa potencialidade da nossa sexualidade é ordenada, imediatamente entra a interagir a castidade. Por isso a castidade é uma virtude e é um dom. Virtude na medida em que você vai progredindo na sua vida para ordenar a sua sexualidade para o bem, razão pela qual não é uma castração. Muito pelo contrário, quando você ordena toda a sua potencialidade sexual, o seu comportamento, a sua forma de ser, a sua realidade de homem ou de mulher se encaminham para o bem. E em segundo lugar, quando ela é um dom, se transforma num presente na tua vida. Então, toda aquela força maravilhosa que permeia, por exemplo, esta nossa entrevista, este estúdio maravilhoso, a temperatura aqui em Cachoeira Paulista, tudo isto está falando para nós. E tudo isto, ordenado para o bem, traz para nós uma alegria incomensurável. Somos capazes de entender que essa realidade humana, sexual e afetiva está destinada para algo sublime. Tão feliz a sua resposta, Padre, quando o senhor diz, né, ordenar, né? Podemos pôr em ordem, né, a nossa casa, a nossa sexualidade, a nossa vida, né, como seres sexuados que somos. Mas hoje a gente vê que, infelizmente, muita gente, né, quando se fala em relação sexual, logo vai para genitalização, né? Logo pensa, claro que, né, a relação sexual faz parte, mas a gente pode distinguir relação sexual, de fato, de uma relação genital, simplesmente? Eu penso que, muito mais do que distinguir, nós temos que estabelecer um critério suficientemente sadio frente às duas definições. Se a sexualidade é uma força que permeia todo o nosso ser, nós estamos chamados a uma vocação, e é a vocação do amor e a amar. Então, quando tu falas, por exemplo, de ato sexual, tu estás falando de uma relação que deve nascer e deve estar conduzida pela experiência do amor. Tristemente, nem todos os atos sexuais, nem todas as relações sexuais nascem no amor. Essa é a tristeza que vivemos dentro de uma sociedade, não só como a sociedade do século XXI, porque ao longo da humanidade a sexualidade se banalizou. Se nós tivéssemos mantido ao longo da nossa vida a grandeza do significado de uma relação sexual, essa relação sexual iria a culminar com uma entrega oblativa. Porque todas as pessoas pensam que coito e relação sexual são a mesma coisa, e não são a mesma coisa. A relação sexual é muito mais abrangente. A relação sexual envolve todo o universo dos afetos. A relação sexual envolve toda a dimensão daqueles que se disseram sim no sacramento do matrimônio. Tristemente, uma das grandes dificuldades que vivemos hoje na castidade é, infelizmente, a comercialização da sexualidade. Quando a sexualidade é comercializada, quando um ser humano deve pagar um preço para obter um prazer,
tanto ele quanto a pessoa que o oferece estão perdendo a sua dignidade. Então, a redução e o que me dói mais, e eu insisto muito nas minhas aulas, aquilo que me parece mais denigrante na vida humana é manipular a sexualidade de alguém para que possa produzir prazer em um outro. Comprar o afeto é o mais baixo que pode acontecer na vida de um ser humano. Nossa, padre, e a gente para assim, falando agora como jovem, também representando tantos jovens que estão aí, que tem essa proposta de viver a castidade. Claro, outros que desconhecem ela. Mas se torna um grande desafio para nós hoje jovens, no mundo tão apelativo, e eu costumo brincar e dizer tão pelativo, literalmente, onde a erotização está em evidência, nas propagandas, nas conversas, enfim, tudo aquilo que a gente vê está tudo muito explícito. Como um jovem do século XXI, com tanto acesso à informação, hoje se manter casto, né? Às vezes a gente brinca, você tem que fechar os olhos e não olhar para lado nenhum, se trancar. Não. Como viver essa castidade dentro da realidade do contexto social que a gente hoje está presente? Muito mais do que fechar os olhos, é necessário abri-los. Uau! Abri-los para contemplar a beleza que Deus tem preparado para nós. Então, por exemplo, quando um rapaz olha para uma moça com ternura, está contemplando a beleza do feminino através do pudor. Então, o pudor é uma virtude cristã que nos ajuda a temperar as nossas relações com os outros. Por que fechar os olhos? Quem fecha os olhos, muitas vezes, deixa de contemplar a grandeza que o Senhor criou. E, em segundo lugar, eu diria que dentro dessa sociedade tão pelativa, como você diz, nós temos um presente que a juventude nos está dando a nós adultos. A juventude do século XXI é muito mais espontânea do que a juventude do século XX. E nós temos que nos valer dessa grande graça que estes jovens de hoje têm para reproduzir neles o sentido da beleza. Eu sinto que os jovens estão conclamando por coisas belas. Na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, a ordem dos jovens foi o melhor de todos os desenhos nunca antes vistos. A beleza dos jovens. Impressionante no silêncio da adoração na praia de Copacabana. Eu estava ali e fiquei fascinado, fiquei encantado ao ver esses jovens dados profundamente à adoração. Então nós temos muito mais que abrir um espaço. Este programa está sendo fabuloso, não só pelo tema, senão também porque estava vendo agora em off a quantidade de jovens que estão ligados. Muitos desses jovens poderiam estar ligados num site pornográfico, mas estão ligados na Revolução Jesus porque querem ver a grandeza da beleza e do encontro com Cristo. Olha, você que está ligado aí com a gente, tenho certeza que também a sua língua está coçando e você também está desejoso em fazer alguma pergunta aqui para o padre, né? Nosso tempo não é tão longo, mas ainda dá tempo. Eu esqueci no início, mas agora eu lembro. Se você quiser enviar uma pergunta para o padre aqui, manda já. Pega os seus dedinhos aí, tecla, mandando pelo nosso Twitter, @RevoluçãoJesus, tá bom? Se você tem uma pergunta, escreve rapidinho aí que o pessoal já tá de olho aqui. Chegando, a gente vai mandar, vai fazer a pergunta pro padre. Então, como a gente já citou no início aqui, padre, a gente tá com esse livro aqui, fabuloso, A Cura das Feridas Sexuais. Isso aqui não é merchan que tava na pauta. Eu digo, padre, porque eu recebi o livro na segunda-feira aqui, e eu devorei ele, literalmente. Graças a Deus, porque ele é uma leitura interessante, né? Gostou? Mas, muito. Na verdade, gostou mesmo? Na verdade. Assunto consistente, que você consegue se alimentar, sanar suas dúvidas de maneira muito direta, muito didática. Então tá aqui, né? A propaganda, não é, repito, né? Tava no script não, porque eu li e vale muito a pena. Feridas sexuais. Isso quer dizer o quê? O conceito de ferida é um conceito um tanto ambíguo. Assim como muitos pensam que castidade é castração, muitos pensam que ferida é verdadeiramente uma ruptura definitiva, né? Eu sempre lembro de um dos meus grandes mestres que utilizava uma fábula, uma das fábulas mais belas que se tornou poema depois. Um reino era muito feliz porque tinha a pedra preciosa mais bela de toda a criação. Um dia um moleque entrou na sala da pedra e bateu na mesa, a pedra caiu e riscou. E o reino virou o reino mais triste porque a pedra agora tinha uma ferida, né? Veio um joalheiro, viu a pedra mais preciosa que nunca antes tinha visto,
começou a trabalhá-la e do risco fez uma rosa, a rosa mais bela. Quando todos admiraram a pedra e dentro da pedra a obra de arte, a rosa, o reino se tornou um reino 1000 vezes mais feliz. Então o conceito que eu tenho de ferida está muito mais baseado em diversos autores, claro está, mas eu gosto muito de um autor que traz consigo uma dimensão da ferida restauradora. O autor chama-se Etienne Gilson, é um filósofo e um antropólogo francês, mas ele sempre trabalha essa dimensão. O que a ferida fez de bom em mim? Então, por isso o livro está destinado a isso. Mais do que a ver quais são os problemas sexuais que nós temos, é uma reconciliação com a história sexual que todos nós temos. Quando você se reconcilia com a sua vida sexual, daí a beleza da capa, você recebe um óleo, um bálsamo. É interessante, então, até pelo significado dessa capa, né? Exatamente. E as mãos estão nessa atitude, não? Se vocês observam, a mão que está derramando o óleo, a água, é bem mais forte, bem mais sólida. As outras mãos estão um pouco meio quebradas, mas ainda são mãos e ainda recebem essa graça. Então, a cura das feridas sexuais é entender a riqueza do magistério da igreja na dimensão da sexualidade, um pouquinho da teologia do corpo na descoberta da castidade e aquelas feridas que hoje no ambiente temos que podem às vezes nos deixar um pouco mal diante da beleza dos seres sexuados e de experimentar uma sexualidade evangelizada e não mundanizada. Meus companheiros aqui, tem gente que também estão com a língua coçando, querem perguntar alguma coisa, viu? Assim, então se livre, senão eu vou ficar perguntando, que eu tenho muita... Não vai me perguntar, vou até ficar vai me perguntar muita coisa, não me pergunte muita coisa, hein? Porque eu achei interessante a história, né? O conto que o senhor, da rosa, da ferida que vira uma rosa. Aí eu penso, é uma ferida que precisa ser curada. Há um remédio, né? Há um antídoto. Então, eu estou formulando ainda, padre, vou chegar lá. Porque dentro da minha cabeça eu vou construindo a pergunta, né? Então, se existem feridas, porque no livro ele aborda, né? Algumas bem pontuais. Então, eu vou trazer algumas. Gostaria que o senhor nos ajudasse, assim, de modo prático, para não ficar uma coisa linda, maravilhosa, mas às vezes até abstrata, para a gente chegar no concreto. Para quem está em casa, que não só o jovem, às vezes uma pessoa casada, às vezes uma pessoa de idade mais avançada, pode estar vivendo uma ferida, pode estar preso num vício, né? Então, começando da história, da primeira infância, para as pessoas que foram feridas na primeira infância, que passaram por algum abuso, uma agressão, um trauma muito grande, e que isso desemboca numa sexualidade aí um pouco desregrada. Que tipo de antídoto? Como fazer essa ferida tornar-se uma rosa? Belíssima a tua pergunta e vou contextualizá-la. Dentro de todas as feridas da primeira infância, se existem e são muito profundas, devem ser trabalhadas com aquela reconciliação da história sexual. Então, além de uma sadia terapia, além de uma sadia direção espiritual, a pessoa vai se reconciliar porque tem que descobrir se verdadeiramente houve uma ferida ou não. Pode ser que de repente você, quando tinha 5 ou 6 anos, pensou que tinha sido ferido, mas na verdade não. Houve um mal-entendido ou você teve simplesmente uma impressão. Quando você se reconcilia com a primeira infância, você volta a essa belíssima expressão de Mateus 5:5. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A primeira infância nos resgata todo o mundo da pureza. Quando éramos crianças de 5 ou 6 anos, nós brincávamos de reis, de rainhas e fazíamos contos de imaginação e a gente se sentia um grande personagem da história. Reconciliar-se com isso significa também, muitas vezes, perdoar-se o mundo das imaginações dessa primeira infância, quase que até a puberdade. Ótimo. Tenho mais uma ferida. Para as pessoas que em algum momento vivenciaram as situações da prostituição, que deixam feridas. Talvez a pessoa não perceba na hora, acha que, imagina, foi uma experiência, mas que deixam marcas. Que tipo de antídoto a gente tem para essa ferida? Eu vou te revelar um segredo. Eu rezo constantemente pelos prostitutos e pelas prostitutas, para que possam descobrir que sexo não é questão de trabalho, não é questão de profissionalização, que sexo é questão de grandeza, de dignidade. Agora,
já uma pessoa prostituída sofre, porque depende economicamente e muitas vezes faz depender outras pessoas desta realidade sexual. Quando alguém vai procurar na prostituição prazer, satisfação, essa pessoa tem agora que trabalhar profundamente a sua dimensão mais humana, a dignidade. Porque a relação que ali vai acontecer não é uma relação, entre aspas, real. É uma relação montada, é uma relação destinada a obter um prazer. Comprada, né? E não somente isso, com um tempo específico. É isto, aquilo, acabou e pronto. Se você quer repetir a dose, você tem que pagar. Porque tudo está dentro do âmbito comercial. A pessoa tem que resgatar o conceito de dignidade. Como seria de bom uma pessoa que tem esse vício, como você acaba de dizer, que passa por esse drama, que redescobrisse que outra pessoa pode amá-lo sem necessidade dele pagar ou dela pagar para obter um prazer puro, a grandeza da sua vida e do seu relacionamento. Estou dizendo que uma hora é pouco para esse programa, mas vamos lá, padre. Afortunadamente que é uma hora, viu? Ele entrou. Estou desde as 8, viu? Estou desde as 8 da manhã nisso, viu? O senhor tem compromisso. Padre, mas uma coisa muito comum também entre os jovens, a gente ouve, né, que é a questão da masturbação. Muitos ouvem aí os conceitos de que é super normal, é autoconhecimento, não tem problema nenhum. Mas o senhor trata no livro, eu falo com, né, porque eu li o livro e sei que o senhor fala. E aqueles que estão até mesmo numa dependência e já num vício da masturbação, né? Como tratar essa ferida? Eu junto duas realidades no texto, não? Masturbação e pornografia, né? A masturbação, um ato intrinsecamente mau, desordenado. Faz com que a pessoa procure um prazer egoístico. E hoje, na realidade que nós vemos, sentimos, e na realidade que nós tocamos no meio dos adolescentes e dos jovens, passamos por um flagelo impressionante, a pornografia online. A pornografia online não tem ponto final. A pornografia online abre e abre janelas, quantas janelas for. Então, pelo autoprazer, a pessoa tenta responder a uma necessidade que na verdade não é uma necessidade só, são imensas necessidades. Já que você utilizava a palavra antídoto, para mim, um antídoto contra a masturbação é fazer com que a pessoa se sinta totalmente útil, capaz. E nos adolescentes nós podemos trabalhar muitos desafios, porque uma das dimensões da nossa sexualidade é que nós somos homens e mulheres dispostos ao desafio. Quando você deixa um rapazinho, uma gurizinha, 3, 4, 5 horas sentada, olhando para o computador ou para o celular, o desafio se minimiza. Que tal a gente colocar desafios fortes em casa? Além de organizar a casa, de contribuir nos serviços da casa, fazer um trabalho pastoral, fazer um trabalho numa ONG, fazer um trabalho de escoteiro, algo que coloque ele em dimensão dos outros. É algo que vai contribuir muito para que ela saia desse mundo egoístico que traz a pornografia e traz a masturbação. Vou pegar aqui, vou aproveitar que falou da masturbação. A questão da luxúria, da fornicação, que é uma ferida grande também. Eu penso que é a maior, sabe? Para mim é a maior. Tem um santo que eu gosto muito, São João Crisóstomo, baseando-se um pouco também em Santo Agostinho. Ele diz, é verdade que os pecados da carne não são todos tão graves, porém a gravidade dos pecados da carne não pode ser jamais esquecida, né? Se não são todos pecados mortais como tal, a luxúria é um caminho aberto para uma vida muito mais do que desordenada. Só que a luxúria não começa exclusivamente na dimensão do ato sexual, nem da desordem sexual. A luxúria é muito tocada, muito pinçada pela arrogância, pela nossa vaidade. Quando nós queremos praticamente como que nos autocurtir a nós mesmos. Quando você coloca a sua imagem em primeiro lugar e você esquece que existe nos outros, a luxúria começa a entrar. Porque você começa num mundo de autocontemplação. E essa autocontemplação leva a pessoa a sentir-se o bam, bam, bam.
Então, tem gente, por exemplo, que acha que seu corpo é um corpo perfeito, como o deus mitológico Adonis, ou como Minerva. E então se sente inquebrantável na sua corporeidade. E vive em função do corpo. Hoje eu dizia de manhã para os casais do núcleo, para os casais da aliança, para os casais da Canção Nova. Pode parecer um pouco estranha a expressão, mas é uma expressão do Evangelho. Se nós não vigiamos, a nossa carne é fraca demais. E essa carne tem uma concupiscência muito forte que nos leva a sermos luxuriosos. Porque a luxúria é muito sutil. Tem pessoas que pensam que não. Mas, por exemplo, algo que eu percebo no mundo de hoje é que muitas pessoas não controlam mais o tempo. E ao não controlá-lo, fazem o que querem, quando querem, vivem do jeito que querem. Tem gente que não dorme mais durante a noite. Essa é uma sutileza da impossibilidade do autodomínio. Porque quando nós não temos mais autodomínio, a luxúria entra, faz festa e fica conosco. E é uma festa desordenada, não? Gente, padre, tá muito bom. Espera um pouquinho, que eu sei que o Jonathan precisa falar, mas a gente continua. Só um momento. Que riqueza de conteúdo, né, Mirella? Eu estava aqui sentado, escutando e sim, vislumbrado com tudo aquilo que está sendo partilhado, que está sendo trazido para nós no programa de hoje. Agora eu estou aqui do lado do Kleber, que está praticamente finalizando a ilustração, ainda tem uma parte dela. Você pode perceber castidade, um grande sim. Acredito que é uma frase que diz muito daquilo que já foi trazido no programa de hoje, certo, Kleber? Exatamente, Jonathan. Castidade, um grande sim. Se você também quer viver esse propósito, quer trazer isso à tona na sua vida, deixe também o seu comentário nas redes sociais. Já foi dito no início do programa e nós retomamos agora com você. Quer participar conosco? Entre lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, deixe a sua frase sobre castidade e com a hashtag Revolução Jesus. No final, teremos uma live e você vai estar concorrendo, vai ter um sorteio da melhor frase, do desenho do Kleber, olha aqui o desenho, do desenho da ilustração do Kleber e também do livro do Padre Rafael Solano. Algumas pessoas já colocaram seus comentários e eu vou ler aqui. O Caio José, de São José. Castidade, para mim, é a escola do amor. Por meio dela, aprendemos a ver os outros como filhos de Deus e não objetos de prazer. Me lembrou até João Paulo II, quando faz um paralelo entre o amor e aquele que usa e não ama. Programa maravilhoso. Esse padre é uma bênção. A Marlene Miguel diz isso. Emerson Menezes. Revolução Jesus. Castidade define a vontade de Deus. Amaro Neto. Tema super importante. É um prazer assistir esse programa. Aqui, direto na Canção Nova. Cadu Fernandes. Castidade é saúde, pois liberta para uma vida mais elevada e menos mesquinha. E tem mais aqui também no Instagram. Edinar. Estou ligada no Revolução Jesus. Gabi Ferraz. Revolução Jesus. Posso postar isso nas minhas redes sociais? Estou amando. Diego. Castidade é se guardar para uma única pessoa. E ele coloca aqui única pessoa com P maiúsculo. E um único propósito, que será a geração de filhos. É isso aí. Você quer participar conosco? Então, mande o seu comentário pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Participe conosco. Regiane, e aí, a gente tem pergunta no Twitter? Tem. A gente tem aqui, eu vou falar uma do Insta, que foi o Luan Alves. Ele, Padre Rafael Solano, muito se é dito sobre viver a castidade antes do casamento, mas como continuá-la, vivê-la durante a vida matrimonial? Boa, boa. Belíssima, excelente. Valeu, Luan. Então, já que estamos dizendo que a castidade é um grande sim, Luan, eu vou lhe dizer 3 coisas. A castidade, em primeiro lugar, vivida, vivenciada e celebrada segundo o estado de vida. Então, quem é célibe é um grande sim para a castidade. Quem é virgem ou quem é solteiro é um grande sim para a castidade. E quem é casado é um grande sim para a castidade. Acaba de dizer agora um dos que mandou o Twitter. Um amor exclusivo. Aqui está o segredo da vida conjugal.
A experiência da monogamia no cristianismo é a entrega total, a vivência da fidelidade. É uma palavrinha-chave para viver a castidade na vida conjugal. O marido fiel à sua mulher e a mulher fiel ao seu marido. Fidelidade não é viver uma vida empacotada, não é viver uma vida fechada. Fidelidade é crescerem juntos na lealdade a esse amor que um dia se prometera. E uma coisa muito importante, Luan, o casal, na medida em que vai progredindo na vocação ao amor, vai descobrindo e vislumbrando a beleza da castidade conjugal. Por isso, numa belíssima encíclica do Papa Paulo VI, chamada Humane Vitae, ele insiste, abro aspas, o amor conjugal parte da exclusividade para chegar à grande experiência universal da comunidade fraterna. Então, um grupo de cônjuges que se ama, um casal de cônjuges que se dá por inteiro aos seus filhos, vai reverter isso na sociedade. O Concílio Vaticano II, na belíssima Constituição Gaudium et Spes, afirma: a sociedade é espelho da conjugalidade. Eu penso que aqui, Luan, é onde nós temos que trabalhar constantemente. Nós temos que verdadeiramente vestir a camisa da fidelidade para poder entender que se pode ser casto após o matrimônio, depois de optar pelo celibato ou pela virgindade, ou depois de viver uma vida como homem ou como mulher solteiro ou solteira, consagrado, consagrada no mundo. Demais, gente. Padre, quero agradecer. Vou pedir para o senhor vir aqui pertinho de mim. Nós não falamos, né, para ele que nós já sabemos, mas hoje o Padre Rafael Solano completa 21 anos de ordenação sacerdotal. Graças a Deus, pela infinita misericórdia dele, viu? Linda, não padre. Fiz nada eu até agora. Então eu quero pedir que hoje, né, diante de tamanha riqueza partilhada, para quem está assistindo, para nós que fomos cutucados pela divina providência hoje de nos rever, de buscarmos cada vez mais o nosso autodomínio, a viver uma vida casta diante do Senhor. Quero pedir que o Senhor nos dê uma bênção. Posso pedir um presente? Claro. Só um pedacinho. Com certeza. Com essa banda maravilhosa que vocês têm. O Padre Jonas fez uma música que para mim é o hino da minha vida. Juras. Juras de amor. Uau. Será que podemos cantar um pedacinho? Sim? Eu acho que a gente pode sair com essa música, viu, gente? E é belíssimo. Intervalo. Belíssima, belíssima, belíssima. É. Padre, podemos fazer o seguinte, então? O senhor dá a bênção e a gente vai pro intervalo com a música? Beleza. Para fechar. Vai lá, vamos lá. Maravilha. Deus onipotente e misericordioso, derramai sobre todos nós, sobre todos aqueles que participaram deste programa em vivo, em direto, sobre todos os que estamos aqui em Cachoeira Paulista e lá nas suas casas, no seu trabalho, na sua universidade. A graça do vosso amor. Fazei com que cada um de nós possa vivenciar a beleza da sua sexualidade. Nós vos pedimos e vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora o presente. Nossa, não posso perdê-lo, hein? Com uma banda tão linda como essa, não posso perdê-lo. Vamos lá. Bora junto. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pedistes, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, venho a ti, meu Deus. Estamos! Você está acompanhando o Revolução Jesus de hoje. Nosso tema é castidade ou castração. E agora você vai conferir um VT muito interessante, que é do Felipe Alcântara, que ele é membro da comunidade católica Fraterno Amor e vocalista do grupo Os Gonzagas. Então confere aí. Olá, gente, tudo bom? Eu sou Felipe Alcântara e vim aqui contar um pouquinho da minha experiência, da minha relação com a castidade, né? Tudo que eu vivi e vivo, todos os frutos que são colhidos diariamente a partir dessa decisão que eu tive junto à minha esposa
Rafa, de vivermos a castidade. Quando a gente se propõe a viver o amor a Deus, né? Colocar Deus como centro da nossa vida, a gente sabe que muitos desafios vêm. E eu acho que a nossa primeira reação, a primeira consciência que nós devemos ter é que sozinho nós não seremos capazes de combater todos os desafios, todas as tentações e tudo aquilo que nos tenta tirar do foco, que é Deus, né? Que é chegar ao coração dele, que é a comunhão com ele. E assim, houveram muitos desafios. Eu e Rafa, eu particularmente, tinha uma vida sexual ativa antes de conhecer Rafa. E assim, ao conhecê-la, nós vivemos muitos desafios por conta das nossas diferenças. E Rafa sempre teve uma radicalidade muito grande em relação ao serviço a Deus. E até então eu era uma pessoa muito cética, não tinha uma experiência de fato com Deus. E quando eu me abri a essa experiência, a experiência primeiramente de conhecer melhor quem é Deus e conhecer melhor tudo que Ele nos proporciona, foi aí que eu vi que de fato eu deveria encarar tudo aquilo que Ele nos pede. Mesmo errando, mesmo pecando, mesmo caindo, mas eu tinha que ir além. Eu não queria ser um cristão raso, né? Eu não queria ser um cristão que dava só o salário mínimo, eu queria dar um pouco a mais. E aí quando nós começamos a nos propomos a viver em castidade, quando havia esse momento de queda, muito da minha parte, de querer ir além do que Deus nos permite, era quando Rafa segurava muito as pontas, né? Ela me edificava muito. E por outro lado, eu percebia que eu estava me deixando levar e aí tentava me afastar, porque não adianta a gente encarar o pecado de frente, porque sozinho nós não somos capazes. E era quando eu de alguma forma me afastava daquela situação e entrava em oração, às vezes doía na carne, às vezes eu ficava assim, eu sofria muito, né, porque eu tinha experimentado, né, a ter uma vida sexual ativa. Isso daí pra mim era muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu passava daquele momento, eu via tudo que Deus tinha reconstruído dentro de mim, né? E pouco a pouco Ele ia me fortalecendo, pouco a pouco, aqueles momentos de tentação que vinha com frequência, eles iam diminuindo. E eu já conseguia observar esse crescimento, né? Na minha relação com Deus, dentro desse período que nós namorávamos e éramos noivos. Porque Ele já estava trabalhando a partir do momento que eu dizia não ao pecado e buscava Ele e me voltava para Ele, deixava de fazer um desejo meu para fazer um desejo do coração dele, né? Porque Ele, quando nos propõe isso, Ele quer muitos frutos, não é só abstinência de sexo. Eu e Rafa, nós entendemos que para nos relacionarmos com Deus, nós temos que ter limites nas relações humanas. E sempre que a gente via que esse limite estava para ser ultrapassado, sempre que a gente via que algo que nós fizéssemos iria desagradar a Deus, nós dávamos um basta. A gente entendia que nós nos abraçávamos, pegávamos na mão, nos beijávamos, mas quando a gente via que aquele beijo vinha com um pouco mais de algo da nossa carne do que de algo divino, de uma troca de afeto saudável, a gente bloqueava aquele momento e entendia que se a gente passasse dali, a gente estaria desagradando a Deus. Então, nós criamos essa consciência e quando um tentava algo a mais, o outro freava. Quando o outro tentava, um freava. Então a gente conseguiu entender e colocar Deus como centro da nossa relação. E quando a gente colocou Deus como centro, assim, todas as coisas mudaram e tudo passou a ser mais claro ao nosso modo de enxergar, né? Eu tinha uma vida sexual ativa, Rafa não. E assim, ela me propôs isso e pouco a pouco eu fui buscando isso e juntos nós construímos essa história, né? Ela me mostrou Deus, ela foi esse canal, ela me mostrou que
que se não tivermos Deus em nossa relação, nós não teremos nada, nós seremos apenas duas pessoas aventurando algo que não se sustenta. E juntos nós conseguimos chegar a fazer exatamente aquilo que Deus nos pedia, né? Abdicar do nosso desejo, eu abdicar dos meus desejos, ela abdicar dos desejos delas para fazer os desejos do coração de Deus. E aí nós construímos juntos essa história, né? De viver, de optar pela castidade e outras muitas formas de demonstrar amor a Deus, né? Então, muito obrigado a atenção de todos. Vou finalizar agora cantando uma música que eu fiz para a Rafa, que foi inclusive o tema do nosso vídeo de casamento. E espero que vocês gostem. Tudo igual, tão normal, mas diferente. Tanta gente mudou, afinal, cada vida é um som. De repente, descobri o meu tom nela, por mais incrível que pareça. Ela que não sai mais da minha cabeça. Sentimento, mundo em oposição, sintonia, laços em comunhão. Sabe lá que destino traçar, semelhanças e divergências que vejo nela, por mais incrível que pareça. Ela que não sai mais da minha cabeça. Ela veste o meu mundo ao avesso. Olhos, sorrisos, brincadeiras, em tudo me reconheço. Ela, por mais incrível que pareça. Ela que não sai mais da minha cabeça. Ela veste o meu mundo ao avesso. Olhos, sorrisos, brincadeiras, em tudo me reconheço. Gente, que testemunho lindo, maravilhoso. Felipe, muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por ter nos ajudado também a construir esse programa dentro desse tema, castidade ou castração. Já estou aqui com a galera do Fala Aí e o tema, a pergunta aqui, né, que vai movimentar o Fala Aí é a seguinte: vale tudo pelo prazer? Vale tudo mesmo pelo prazer? Então, na medida que você for comentando, que você for colocando a sua opinião, dê a sua opinião, já se apresente e dê a sua opinião mesmo. Vale tudo pelo prazer? Tem namorados, tem solteiros, né? Vale tudo? E aí? Casado? Pode ficar à vontade. Meu nome é Juliano, sou de Mongaguá. Para mim, minha opinião é que o que vale é exaltar a Deus. Eu já tive muito prazer com diversas namoradas. Hoje eu namoro há 3 anos e a gente quer agradar a Deus. E a gente entende que não é o momento de ter o prazer, mas de amar, de beijar, de estar junto, como todos os jovens fazem, mas é o momento de exaltar a Deus mais no meu namoro para dar mais um passo pro casamento. Na verdade, outro tipo de prazer, né? Não é que não é o momento de ter prazer, mas um outro prazer dentro daquele tempo no qual eu estou vivendo, certo? E aí? Bom, meu nome é Maria, sou da comunidade Canção Nova há 8 anos, graças a Deus. E eu posso dizer que eu acredito que com relação à castidade, nós não podemos compreendê-la se a gente não compreender a partir do amor. Então, vale tudo pelo prazer? Acredito que não.
mas vale tudo pelo amor verdadeiro, pelo amor autêntico, né? João Paulo II costuma dizer que o contrário do amor é o usar, não é o ódio, é usar. Então, à medida que nós nos sentimos usados, seja em qualquer situação da nossa história, a gente passa a desacreditar do amor e principalmente do amor de Deus. Então nós somos chamados a ser esses ícones do amor e não do prazer, né? A idolatria do corpo. Nós somos chamados a ser sinais, esses ícones que dizem para o mundo quem é Deus, e Deus é amor. Meu nome é Cíntia, eu sou dos Jovens Sarados de Sertãozinho e nós somos casados há 7 meses, né? E nós viemos de um namoro que não era um namoro casto. A gente veio de um namoro normal, que a gente tinha relação durante 2 anos. E durante 3 anos, depois do nosso Maranatá com os Jovens Sarados, nós podemos tocar, né, na vivência da castidade e como isso nos construiu como casal. Nos modificou. Eu era muito ciumenta, eu era possessiva com ele, porque eu achava que ele era meu. E vivendo a castidade, eu descobri que não, ele não é meu. Deus só me emprestou para que eu possa levá-lo para o céu, né? E hoje, casados, né, a gente se perguntava, nossa, como a gente vai viver isso? E a gente vai viver isso agradando a Deus, né? Tendo a relação sexual não só como um prazer, mas como construir o outro, né? Eu estou construindo ele para mim e eu para ele, né? E quando nós nos casamos, faz 7 meses que nós nos casamos e logo a gente engravidou, né? Eu tô grávida de 4 meses. E as pessoas se assustavam, né? Nossa, mas vocês nem ainda se adaptaram, não. Nós namoramos certo. Nós tivemos 3 anos para nos conhecer. Então não precisava esperar mais. A gente se deu muito bem no nosso casamento, né? Um casamento que não tem brigas. Um casamento que a gente só conversa, a gente se resolve. Então a gente pode tocar um pouco no céu, vivendo essa castidade no nosso casamento, né? O respeito um pelo outro, o amor que a gente tem um pelo outro e agora construindo, né, uma família com o nosso filho. Então é maravilhoso, né? Eu sou o Rafael, esposo da Cíntia, né? E uma das coisas assim muito interessante que para mim eu sempre ouvi falar sobre castidade porque eu fui criado nisso, né? E para nós era muita teoria, assim, vamos tentar viver, né? Aquela coisa assim, a gente sabe o que é certo, mas não cria a coragem de seguir. Até que teve um momento na nossa vida, né? Após o Maranatá, aquela coisa que mexeu com a gente já tinha participado de muitos retiros. E o ponto importante de tudo na nossa vida foi decisão. Decidir viver a castidade, decidir ser de Deus, decidir amar a Deus primeiramente, loucamente. Tanto que quando a gente se decidiu a isso, como a gente já vivia, né, assim, de forma desregrada, a gente passou praticamente 6 meses sem se tocar. A Cíntia não podia relar o dedo em mim, senão eu ia pular em cima. Então eu falava, amor, nem rela a mão em mim. Eu lembro que o padre Edmilson ficava no WhatsApp altas horas comigo, conversando e tentando me ajudar. E o quanto que isso não me ajudou na verdade, né? E a vivência, as nossas partilhas, chegou um momento que a gente estava quase para terminar, porque a gente não se relava. A Cíntia falou, amor, a gente precisa ser carinhoso um com o outro, pelo menos. Foi aí que a gente começou a ser carinhoso e... encontrou um equilíbrio, né, dentro desse processo. É isso aí. Meu nome é Jordão Pedro, eu sou da cidade de São Roque, mas moro há 13 anos já em Lavrinhas, aqui do lado de Cachoeira Paulista. Também faço parte da missão Jovens Sarados. Eu fui conhecer os Jovens Sarados com 14 anos de idade e foi isso que mudou a minha vida. Com 14 anos de idade, eu já fui aprendendo o que era a sexualidade, mas dentro de mim eu não podia ter isso, porque eu sempre soube também o que era ser casto em Deus. Graças a Deus, minha família sempre foi católica, eu sempre tive esse incentivo dos meus pais, e com isso eu fui aprendendo, né?
Graças a Deus, hoje com 19 anos, eu nunca tive relações sexuais, sou virgem. E eu tenho muito orgulho disso, apesar de muitos comentários de amigos, né? Falar, Jordan, como é que você consegue? Pelo amor de Deus, como isso, né? Mas desde os meus 14 anos, eu fui entregando isso para Deus. Foi igual ele falou da decisão no casamento. Mas para nós solteiros, a irmã também da comunidade Canção Nova, 8 anos. E para nós solteiros também é difícil, porque graças a Deus também eu já tive experiência de namorar, mas assim, não dentro da minha família, não reconhecendo os meus pais. Namoro assim, sabe, desregrado também. Mas eu sempre tive isso comigo, assim, de sexualidade, de castidade. É uma coisa que eu sabia que desalegrava o coração de Deus. E graças a Deus também, eu tenho um dom maravilhoso que é o da música. Então, através disso, o Senhor, Ele foi trabalhando em mim, né? Ele foi fazendo essa parte que eu tenho também de carência, Ele foi colocando dentro da música. Para mim, falou, não, filho, você vai ser o que eu quiser. Você vai usar a sua castidade para mim. E isso vale muito a pena. Eu, às vezes, fico zoando com... Só para te interromper. São várias histórias e esse programa ele não é só feito para a TV. Você quer continuar a escutar a história desses que estão aqui, você quer continuar a ter contato com esse conteúdo, castidade ou castração, vale a pena tudo pelo prazer? Então, nós encerramos, nós vamos quebrar agora aqui o Fala Aí, encerramos o Fala Aí aqui e ele continua na live. Então, porque ele está entrando em uma parte da história dele na qual ele já vai identificar como que ele lidou para viver a castidade. Mas nós vamos guardar isso para a live. Porque na live o programa tem continuidade. Acompanha a gente pelo Facebook depois. Beleza? E a gente vai de música com o Cassiano agora, que está ali do nosso lado. Maravilha. Vamos cantar uma música aqui no violão e voz aqui. Isso, uma música nova, é uma música inédita, mas acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está partilhando hoje aqui no programa, que é dessa decisão por Deus, decisão pela santidade, porque antes de tudo, nós somos feitos para o céu, nós somos de Deus. O refrão é assim: eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Deus, ter a vida de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!